Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Thaís e eu criei esse canal para falar sobre organização, planejamento e essencialismo, que são assuntos que eu amo e que fazem parte do meu dia a dia. Você sente que falta tempo no seu dia? E sua mente vive sobrecarregada, com muitas pendências, muitas coisas para fazer? Aquela velha frase, acho que eu preciso de mais 24 horas, você já disse ela alguma vez? E a sua casa é um lugar de refúgio, um lugar de descanso ou um lugar de caos, de muita bagunça? Talvez o que falta para você é organização, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a importância dela e como ela pode transformar a sua vida. A organização, segundo o dicionário, é o ato de dispor de forma ordenada, de planejar ou estruturar algo com lógica e eficiência. Não é apenas arrumar as coisas, mas dar um propósito, uma sequência àquilo que estamos fazendo. A organização ela não pode ter um fim em si mesma. Não adianta nada se planejar, colocar tudo no papel, colocar tudo em uma ferramenta digital, se não existe ação. Então precisa de intencionalidade. E eu, como cristã, não poderia deixar de falar sobre organização e planejamento na visão bíblica. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 40 diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O contexto aqui é um pouquinho diferente. Paulo está falando de um contexto de falar em línguas, de profetizar, né? Tá dando uma orientação aqui para a igreja sobre ordem no culto, mas esse versículo ele é aplicável também a outros contextos, né? E aqui quando diz tudo, é tudo mesmo, inclusive a nossa casa, a nossa vida pessoal, tudo deve ser feito com decência e com ordem. Deus é um Deus organizado e nós como filhos, como filhas, precisamos ser organizados também, ter isso como um hábito em nossas vidas. Um outro versículo está lá em Provérbios 23, versículo 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aqui nós vemos a importância de edificar a casa. Hoje em dia é muito fácil você morar em uma casa, mas você edificar um lar, você tornar aquela casa um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar de comunhão, um lugar de ordem, exige tempo, exige renúncia, exige esforço. E a organização também está muito ligada à edificação. E aí a última referência, né, não querendo dizer que existem só essas 3 referências na Bíblia que falam sobre organização e planejamento, mas são as que eu escolhi trazer no vídeo hoje. A última está lá em Gênesis 1, né, o princípio, que é onde Deus cria todas as coisas, cria o universo, cria a terra, e Ele faz tudo de forma muito ordenada, mostrando para nós que as coisas elas não precisam ser feitas em um único dia, que elas precisam ser feitas de forma ordenada, de forma organizada, com planejamento, de forma intencional e com um tempo para descanso. A organização é extremamente importante, mas não quer dizer que você vai viver em função de organização o tempo todo, sendo muito produtivo, né, indo para um extremo que não é saudável. E aí eu aproveito para entrar nesses 2 extremos, que é o extremo da organização e o extremo da desorganização. O extremo da organização, às vezes, chega a ser até um certo toque. É você exigir demais de você, exigir que você esteja o tempo todo fazendo alguma coisa, de você ser extremamente produtiva e você também exigir que as pessoas que estão com você, elas também tenham esse nível de organização, né? Ou seja, você quer controlar todas as coisas, você quer controlar as pessoas, né? E isso não é saudável. Não é saudável para você, não é saudável para os seus relacionamentos. Então é importante ter um equilíbrio, nem ser organizada demais no sentido de ser extremamente produtivo o tempo todo, não ter tempo de descanso, querer controlar todas as coisas e ainda cobrar das pessoas ao seu redor e também não ser desorganizada, a ponto de tornar o ambiente em que você vive um ambiente de caos, onde é difícil até descansar. Existe muita bagunça, ninguém consegue encontrar nada,
a sua vida está totalmente desorganizada no sentido das suas pendências pessoais, das suas metas que não estão sendo alcançadas. Então, precisa haver um equilíbrio. E o equilíbrio é fazer um planejamento, mas com o pé no chão, entendendo que imprevistos vão acontecer. E aí existem vários benefícios na organização e no planejamento, como redução de estresse, redução de ansiedade, otimização do tempo. Então, quando você está inserido em um ambiente organizado, quando você tem ali a lista de tarefas, de pendências para o seu dia, para a sua semana, a sua mente fica mais calma, você acaba tendo mais foco, mais clareza mental. Isso com certeza ajuda no seu dia a dia, né? Ajuda você a viver uma vida mais leve e mais saudável também. Então eu vou dar algumas dicas para finalizar esse vídeo, 2 dicas sobre organização de ambientes e 2 dicas para organização pessoal. Começando pela organização de ambientes. Primeiro ponto importante, não se organiza nada antes de fazer um desapego. Então talvez a sua falta de disposição para organizar as coisas na sua casa é devido à quantidade de coisas que você tem. Então, antes de organizar, desapegue. Olhe para o seu guarda-roupa, olhe para o seu armário da cozinha ou para qualquer ambiente da sua casa e veja aquilo que está só ocupando espaço, não tem nenhuma utilidade. Desapega. Depois que desapegar, começa a organizar. E aí você começa a definir um lugar para cada coisa. Né? Defina um lugar específico para cada coisa. Na organização pessoal, primeira dica, coloque tudo que está pendente em uma lista, todas as coisas, não precisa separar por categoria, pegue um papel ou coloque em um bloco de notas. Colocou tudo que está pendente? Comece a definir prioridade. O que é mais urgente? Comece a fazer aquilo que é mais urgente. E aí, se é difícil para você pegar uma tarefa e já finalizar, quebre essa tarefa em microtarefas e vai se organizando, vai fazendo aos poucos. Assim você vai conseguir dar um pontapé inicial. Então você não precisa organizar tudo em um dia, não precisa fazer tudo em um dia, mas comece, é importante começar. Não adianta nada fazer um planejamento lindo sem ação. Então precisa acontecer o planejamento, mas precisa ter uma ação, senão de nada adianta. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu pretendo gravar mais vídeos. Eu estou pensando em fazer uma série de vídeos sobre organização de ambientes e uma outra série sobre organização pessoal, que eu acho que vai ser bem bacana. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Curte e compartilha para me ajudar na divulgação do canal. Beijo e até mais!